E olha, minha gente, assunto mais do que importante, né? Na verdade, a gente fala sobre a importância dos coordenadores de campanha por trás dos candidatos a prefeito de Manaus. A atuação desses coordenadores e nomes, né, de articulação são pontuais para a estratégia de campanha, mobilizando aí eleitores, articulando alianças políticas e organizando eventos dos candidatos. Davidson Cavalcante, vamos falar sobre isso. Boa noite, sextou, né? Você já exerceu uma função dessa? Pois é. Coordenar a campanha? Não, ó. Nunca entrei interessante. nessa onda. Ninguém me dá atenção para esse cargo, mas ele é um cargo que estrategicamente ele movimenta principalmente a agenda dos candidatos. A articulação política, é um cargo praticamente oculto, que você não tem visibilidade. Visibilidade, quando eu falo, holofote, mas é importantíssimo. E os principais nomes, a Prefeitura de Manaus, lembrando que são 7 candidatos, tem sim, dentro do seu time de articuladores e de coordenadores de campanha, deputados, gente com cargo importante, secretários e uma série de nomes experientes. Vamos começar por Davi Almeida, que tem o maior número de coordenadores. Davi Almeida tem hoje, no seu arco, o atual vice-prefeito Marcos Rota, o vice-governador Tadeu de Souza, o deputado estadual e irmão do prefeito Daniel Almeida, a irmã do prefeito secretária municipal de educação Dulce Almeida e também integrando o seu time o deputado federal Saulo Viana. Que coisa, né? Se você parar para pensar, e também Renato Júnior, que é o candidato a vice-prefeito. Desses nomes hoje, até por conta da agenda, segundo fontes que eu apurei, Saulo Viana e Tadeu de Souza ocupam um posto ali mais estratégico nas zonas onde o prefeito mais quer atingir, que são as maiores da cidade, Zona Norte e Zona Leste de Manaus. O Saulo na Zona Norte, comandando principalmente ali as candidaturas a vereadores e as articulações políticas, e na Zona Leste, Tadeu de Souza. Logo, é um time que tem aí mobilidade, estão aí nos cargos principais no momento atual. O outro é Roberto Cidade. Roberto Cidade também tem em Menezes, Coronel Menezes, seu principal articulador político hoje. Mas a gente sabe que o time de Wilson Lima e de Menezes coordena aí a campanha do deputado estadual. Tem ali o Bernardo Monteiro de Paula, que já foi secretário da Manaus CUT na gestão de Arthur Vigílio Neto, é muito ligado a Sérgio Litaif, secretário de governo. Tem Alfredo Jacaúna, por exemplo, Fred Melo e Luiz Alberto Carijó. Lembra dele? Que já foi prefeito, inclusive, faz parte aí da articulação de Roberto Cidade. Capitão Alberto Neto tem Oswaldo Cardoso, que já foi da Manaus CUT. E aí eu vou falar agora também de Marcelo Ramos, Gilberto Vasconcelos e Wilker Barreto. Esses nomes, além de terem nomes por trás, articulam também suas próprias campanhas. Lembrando que o articulador e coordenador de campanha pode ajudar o candidato, Brunoso, ou pode atrapalhar a vida dele. O resultado disso, primeiro turno das eleições. Onde estava Sinésio Campos? Boa pergunta. Aonde? Mas muita gente está falando do Sinésio nos bastidores, porque o Sinésio é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Então, é uma figura importante dentro da legenda. Mas durante a visita do presidente Lula, terça-feira agora, o Sinésio teve uma participação bem discreta e não é muito costumeiro, né? Quando a gente fala da visita da principal liderança política, não só do PT, da federação, mas do país, o Sinésio poderia estar mais presente. Mas ele esteve no evento da Suframa, quando Lula anunciou investimentos para combater a seca aqui no estado. Mas, segundo os bastidores, digamos, né, esse desencontro de agendas se deu porque Sinésio está dando atenção ao PT no interior do Amazonas, mas não é de hoje. Você lembra que quando a gente entrevistou o Marcelo Ramos, eu perguntei sobre o papel do Sinésio. O Marcelo confirmou que o Sinésio está com a agenda muito apertada, mas dá um apoio simbólico. Mas é estranho, né? Porque como dirigente estadual, ele poderia estar mais presente no corpo a corpo, afinal de contas, é uma articulação importante. E foi a primeira vez que o Lula pisou em Manaus no seu terceiro mandato como presidente da República. Entendi. A gente continua, meu diretor, eu volto depois? Volto depois então, fica aí, fica aí. Olha só, para você que está em casa, então não perca, né, professor? Segunda-feira, Careiro da Várzea, os candidatos vão estar aqui. Se Deus quiser, estarão aqui e a gente vai estar com eles aí para sabatiná-los, saber se eles estão preparados mesmo, Bruno. 3 prefeituráveis já desistiram da candidatura no interior do Amazonas. Entre eles está Israel Tuiuca, né, com o ex-decano da Alean, né, Belamino Lins, e o ex-prefeito do município de Tapauá,
o Zezito? Rapaz, o William está aqui. Lembra do Tuiuca, né? Lembra do Israel Tuiuca? Tuiuca concorreu ao governo em 2022, ficou famoso, porque ele disse que ia cobrar a dívida de Portugal, que colonizou o país, etc. Um candidato médico, indígena, lá de São Gabriel da Cachoeira, cabeça do cachorro. Seria candidato em Manaus, não foi. Seria candidato em São Gabriel, também não foi. Seria candidato a vereador, não foi. Desistiu. E aí é um candidato que, para ali, principalmente para São Gabriel da Cachoeira, seria importante até pela condição de ser o município mais indigenista aqui do nosso estado. O outro é o decano, esse daí a gente não precisa nem de muita cerimônia, Belarmino Lins, que abdicou da candidatura em Fonte Boa para apoiar o Dr. Lázaro. A gente, inclusive, deu uma pesquisa eleitoral aqui. O Dr. Lázaro lidera as intenções de votos lá em Fonte Boa. Tem o apoio do Belarmino Lins, do governador Wilson Lima e também de boa parte aí da ala aliada ao ex-presidente da Assembleia Legislativa. E o Zezito de Tapauá também foi outro, né, que abdicou da eleição lá por motivos pessoais. Tapauá é uma região agrária, uma região ali muito próxima também desses municípios que eu citei aqui. E Tapauá tem ali um elemento estratégico por ser também aquele município onde os caciques políticos gostam muito de estar presentes, principalmente Roberto Cidade tem muita força política lá. Só para fechar, foram 163 pedidos de renúncia de candidaturas aqui no estado do Amazonas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Pouco se comparado a 2020. Logo, nomes importantes renunciam, pensando sempre nas conjecturas maiores. É aquilo que eu falo para você, política não é romance, é jogo de interesse e conveniência. Tá certo, professor, muito obrigado. Bom fim de semana, viu? Você também, Bruno. Até segunda, mais. irmão.